Senhor da vida, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, aqui estamos em comunhão de pensamento, unindo nossos sentimentos em busca da sintonia com as esferas superiores. Que as nossas palavras, mesmo singelas, ecoem na vastidão do plano espiritual, como um pedido sincero de auxílio, amparo e renovação. Que os nossos corações se abram como flores ao amanhecer, receptivos à luz que emana do teu infinito amor. Que, neste instante de prece, nossos canais de energia vital se desobstruam, permitindo que a corrente divina do bem, do consolo e da cura se estabeleça em nós. Sabemos que não estamos sós. Reconhecemos a presença dos amigos espirituais que, em silêncio, nos envolvem com vibrações de ternura e equilíbrio. Amado Mestre Jesus, médico das almas, guia e modelo da humanidade, inspira-nos a fé firme e serena que consola e fortalece. Em teu nome, elevamos nossas preces, buscando libertar nossas mentes de pensamentos perturbadores, de angústias que nos enfraquecem, de temores que obscurecem a esperança. Ajuda-nos a recordar que somos espíritos imortais, em jornada de aprendizado e que toda dor carrega em si um convite ao despertar interior. Que os fluidos curadores, manipulados pelos benfeitores espirituais, encontrem em nós terreno fértil, livre de resistências emocionais, de mágoas persistentes, de culpas arrastadas. Que aprendamos a nos perdoar, a nos acolher, a nos tratar com a mesma compaixão que desejamos receber. Pois, para que a cura divina se manifeste, é preciso que permitamos que ela nos toque, que abra espaço em nossas estruturas vibratórias. Amigos espirituais que conosco caminham, rogamos vossa assistência. Se for da vontade do Pai, que possamos receber as bênçãos do reequilíbrio, da restauração da nossa energia vital. Que nossos centros de força sejam harmonizados e que cada célula do nosso corpo físico receba a vitalidade necessária para cumprir sua função com plenitude. Que o nosso perispírito seja envolvido por fluidos de paz e serenidade, desatando os laços invisíveis do sofrimento prolongado. Que nossos pensamentos se transformem em sementes de saúde. Que o magnetismo de cada palavra que emitimos, de cada atitude que tomamos, contribua para a edificação de um campo vibracional positivo ao nosso redor. Que deixemos de lado as reclamações que drenam nossa força espiritual e cultivemos a gratidão mesmo diante das adversidades, porque a gratidão é ponte segura entre o coração humano e os braços amorosos do Criador. Sabemos, Senhor, que as verdadeiras curas começam no espírito, que antes de curarmos o corpo físico, é preciso curar a alma de suas dores silenciosas, de seus conflitos íntimos, de seus ressentimentos passados. Por isso, nesta prece, pedimos que nos ajudes a mergulhar em nosso interior com coragem, para que possamos identificar o que precisa ser transformado, o que precisa ser iluminado. Auxilia-nos a compreender que cada desequilíbrio que sentimos é, em verdade, um chamado à renovação, uma bússola indicando onde precisamos atuar com mais amor e paciência, que possamos olhar nossas dores com olhos espirituais,
percebendo nelas não o castigo, mas o convite à elevação, que tenhamos sabedoria para aceitar o que não podemos mudar e força para mudar o que já é tempo de transformar. Pai de infinita bondade, acolhe nossa súplica de cura com tua misericórdia. Derrama sobre nossos lares a luz que dissipa as sombras, que afasta as energias desarmônicas, que restabelece a serenidade nos ambientes em desajuste. Que possamos ser canais de bênçãos para aqueles que nos rodeiam, permitindo que o bem que recebemos se irradie, se multiplique, se expanda como ondas suaves de paz. Neste instante de conexão profunda, que nossos olhos espirituais se abram para enxergar além da dor, além da limitação, além da matéria, que possamos perceber a presença constante do amparo divino, ainda que em meio aos desafios, e que a certeza do amor do Pai renove nossas esperanças, fortaleça nossa fé e ilumine nosso caminho. Senhor de infinita misericórdia, prosseguimos nesta vibração de paz, sustentados pela fé que nos liga ao alto e pela confiança nos desígnios perfeitos da Tua vontade. Que neste instante sagrado de entrega, as energias mais sutis do Teu amor encontrem morada em nossas estruturas espirituais, promovendo o reajuste, a revitalização e a harmonização de nossas forças vitais. Sabemos que a energia que emana do Teu coração divino se derrama constantemente sobre a criação, como uma chuva de luz que toca a tudo e a todos. No entanto, quantas vezes em nossa ignorância ou em nosso orgulho erguemos barreiras que impedem essa luz de penetrar em nós? Quantas vezes nutrimos sentimentos densos que congestionam os canais por onde deveria fluir a energia da saúde e da paz? Por isso, rogamos humildemente, ensina-nos, Senhor, a sermos mais dóceis à Tua presença. Ensina-nos a abrir mão das resistências que construímos ao longo das encarnações, alimentadas por ilusões e enganos, para que possamos permitir que o Teu amor nos regenere desde as camadas mais profundas do nosso ser. Conduze-nos à simplicidade que edifica, à humildade que cura, ao perdão que liberta. Amados benfeitores espirituais, trabalhadores incansáveis do bem, que nos assistem sob a inspiração do Cristo, auxiliem-nos neste esforço íntimo de reforma interior. Que a luz que manipulais sob as bênçãos do alto encontre em nossas intenções uma porta aberta, uma sintonia receptiva, um campo propício à cura espiritual. Que nos ensinem, por intuição e inspiração, a mudar nossos hábitos mentais, nossos padrões emocionais, nossa postura diante da vida. Pedimos não apenas a restauração do vigor físico, mas, sobretudo, a cura das raízes invisíveis que sustentam as nossas enfermidades. Que as mágoas cultivadas em silêncio sejam dissolvidas pela água viva do perdão. Que as angústias que sufocam nosso ânimo sejam pacificadas pela chama da esperança. Que o medo do futuro, gerador de tantas perturbações, seja substituído pela confiança inabalável na justiça e na bondade do Criador. Jesus, nosso irmão maior,
Como é bom recordar teu exemplo de compaixão, teus gestos que curavam corpos e despertavam espíritos, que possamos, ao te invocar, entrar em comunhão com essa mesma vibração de amor puro que emanavas, permitindo que ela nos penetre e nos transforme. Que sejamos tocados, assim como foram os cegos, os paralíticos, os leprosos, os aflitos do teu tempo. Que a fé que brotou no coração deles brote agora em nós com igual força. Concede-nos, Senhor, o entendimento de que a energia vital que nos sustenta está intimamente ligada à qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos. Que possamos aprender a cultivar o otimismo, a serenidade, a paciência como ferramentas espirituais de cura. Que possamos desenvolver a disciplina mental que nos protege das influências negativas e nos sintoniza com as forças superiores do bem. Em meio às tribulações, ajuda-nos a lembrar que a dor tem seu papel, que os processos de cura às vezes exigem tempo e silêncio, como a semente que germina sob a terra antes de brotar. Ensina-nos a valorizar cada pequeno avanço, cada leve melhora, cada sinal de restauração, como bênçãos preciosas que indicam o cuidado amoroso do plano espiritual. Que saibamos esperar com fé, agir com retidão e confiar sempre. Mestre Jesus, que nossa energia vital seja um reflexo do teu amor em ação. Que possamos nos tornar instrumentos do bem, veículos da cura espiritual para os que nos rodeiam. Que nossa presença inspire paz, que nossas palavras sustentem os caídos, que nosso olhar transmita ternura. Pois sabemos que aquele que espalha luz jamais caminha nas trevas. E se porventura houver em nós alguma resistência inconsciente, algum apego às dores que conhecemos, algum medo de mudar, que seja iluminado pelo teu amor. Que toda sombra interna seja desfeita pela luz da verdade e que possamos, livres e conscientes, receber a cura integral que começa no espírito, se reflete no perispírito e transborda no corpo físico. Senhor, que nossa vida se transforme em um campo de vibração saudável. Que nosso lar seja um templo de oração, onde os espíritos de luz possam atuar com liberdade, trazendo alívio aos enfermos, consolo aos tristes, esclarecimento aos que se perdem. Que possamos manter a harmonia mesmo nas provações, certos de que tudo concorre para o nosso bem maior, se estivermos alinhados com as leis divinas. Pai de infinita bondade, que nos criaste para o progresso e a luz, confiamos que, ao buscarmos teu amparo com sinceridade e entrega, somos envolvidos por legiões de espíritos elevados que se unem em torno do nosso propósito de cura e renovação. Que cada sopro espiritual que se faça presente agora nos envolva em vibrações de reequilíbrio e fortaleza, limpando as impurezas energéticas acumuladas em nossa caminhada. Que neste instante os centros vitais do nosso perispírito, os chamados centros de força, sejam sutilmente tocados pelos fluidos benéficos que descem do alto. Que o centro coronário, por onde recebemos as inspirações mais elevadas, se mantenha receptivo às emanações divinas. Que o centro frontal, responsável pelo raciocínio e pela visão espiritual, seja banhado de luz, favorecendo o discernimento e a clareza interior. Que o centro laríngeo, canal da comunicação e da expressão,
seja suavizado por vibrações de harmonia, ajudando-nos a proferir palavras de amor, encorajamento e sabedoria. Que o centro cardíaco, sede das emoções mais profundas, seja restaurado, permitindo que a compaixão e a bondade brotem com mais intensidade. Que o centro gástrico e os demais centros inferiores, muitas vezes sobrecarregados por tensões emocionais, se reequilibrem sob a ação dos fluidos regeneradores. Que essa atuação espiritual se realize sem pressa, respeitando o nosso grau de entendimento e o nosso merecimento. Sabemos, Senhor, que a verdadeira cura não é a ausência de dor, mas o aprendizado que transforma o sofrimento em oportunidade de crescimento. Assim, não pedimos milagres, mas compreensão. Não pedimos apenas o alívio, mas a sabedoria para reconhecer as causas do que sentimos e o empenho em nossa reforma íntima. Espíritos de luz que nos assistem, em nome do Mestre Jesus, agradecemos pelo vosso trabalho incansável. Que possamos reconhecer os vossos toques sutis, as vossas inspirações, os sinais que colocais em nosso caminho. Que possamos ouvir com o Espírito o chamado ao equilíbrio e à transformação. Que estejamos atentos aos convites do bem, mesmo nas situações mais difíceis. Que a nossa vontade de curar-se não seja apenas momentânea, mas um compromisso diário. Que sejamos vigilantes dos nossos pensamentos, conscientes da importância de manter a mente elevada e positiva. Que deixemos de lado as queixas e as críticas, que muitas vezes são portadoras de vibrações tóxicas, e passemos a cultivar a indulgência, o encorajamento e a prece silenciosa em favor de todos. Lembra-nos, Senhor, de que não estamos isolados. Somos parte de uma grande rede de espíritos em evolução, unidos pelas leis de solidariedade que regem o universo. Cada passo nosso em direção à cura espiritual é também uma contribuição para a elevação coletiva. Quando curamos em nós o rancor, espalhamos reconciliação. Quando curamos em nós o medo, irradiamos coragem. Quando curamos em nós o desânimo, fortalecemos os que estão ao nosso lado. Concede-nos, Divino Mestre, a firmeza necessária para romper com os hábitos nocivos, com os pensamentos repetitivos que nos adoecem, com os sentimentos aprisionantes que nos estagnam. Que saibamos identificar os padrões que se repetem em nossas atitudes e que nos distanciam da luz. E que tenhamos disposição para substituir o orgulho pela humildade, a vaidade pela simplicidade, a inquietação pela confiança. Que a energia vital que circula em nosso ser seja livre, leve, equilibrada, que ela possa nutrir não apenas os nossos órgãos físicos, mas também os nossos laços afetivos, os nossos compromissos espirituais, os nossos talentos esquecidos, que sejamos fortalecidos para retomar os nossos deveres com coragem, com ânimo renovado, com alegria de viver, mesmo diante das lutas. E se cairmos, que saibamos levantar com dignidade. Se errarmos, que saibamos reconhecer com humildade. Se sofrermos, que saibamos transformar a dor em oração, como nos ensinou Jesus no Calvário. Que a nossa existência seja testemunho vivo da fé que nos sustenta, da esperança que não morre e do amor que tudo cura.
Que a nossa vida se torne, pouco a pouco, um templo em movimento, onde a luz do Cristo possa se manifestar com liberdade. Que sejamos expressão do Evangelho vivo em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossas escolhas. Que a nossa energia vital, renovada pela espiritualidade amiga, se multiplique em bênçãos sobre todos os que nos cercam, como perfume suave que se espalha sem que percebamos. Pai amado, Senhor dos mundos e das criaturas, estende tua luz sobre nós e que a claridade que provém do teu amor continue purificando os recantos ocultos do nosso ser. Que a luz que irradia do alto envolva nossos pensamentos mais profundos, nossos sentimentos mais íntimos, dissipando as sombras da ignorância, da culpa, da tristeza e do desânimo. Que neste instante em que o Espírito se rende à tua presença, possamos abrir mão de toda resistência ao bem. Que cada pensamento negativo, cada sentimento inferior, cada impulso de rebeldia silenciosa encontre no teu amor uma força renovadora, capaz de convertê-los em paz, entendimento e serenidade. Concede-nos, Pai, o dom da entrega confiante, para que não apenas desejemos a cura, mas a vivenciemos com responsabilidade, com consciência e com fé. Amados amigos espirituais, irmãos mais velhos que caminham conosco sob a orientação do Cristo, agradecemos pela presença que sentimos, pelo envolvimento sutil que nos acolhe, pela assistência que muitas vezes recebemos sem compreender. Que possamos, nesta prece, reconhecer o valor da vigilância, o poder da oração constante e a necessidade de mantermos nossa sintonia elevada para que a energia vital continue a circular livremente em nós. Que nossa respiração se harmonize com os fluidos de vida que provém do alto. Que a cada inspiração recebamos magnetismo restaurador e a cada expiração liberemos tensões, medos e sentimentos que não mais condizem com o nosso processo de evolução. Que possamos, mesmo no silêncio, sentir o bálsamo que os espíritos benfeitores derramam sobre nossas fronteiras energéticas, como suave brisa a nos despertar a consciência adormecida. Que o lar em que vivemos seja um ponto de luz na terra. Que possamos transformá-lo em ambiente sagrado, não pelo luxo ou aparência, mas pela vibração de paz que dele emana. Que cada canto da nossa casa espiritual e física seja banhado pelas energias da oração, da harmonia e da caridade. Que sejamos vigilantes quanto ao que pensamos, falamos e sentimos, compreendendo que, ao mantermos o padrão elevado, mantemos também os canais da energia vital abertos e ativos. Ajuda-nos, Senhor, a viver em conformidade com as leis divinas. Que nossa alimentação, nosso sono, nossas atividades diárias, nossos relacionamentos reflitam a disciplina do Espírito que compreende seu papel no universo. Que saibamos respeitar o corpo como templo sagrado, o perispírito como campo vibracional e o espírito como essência eterna em evolução. Que a energia vital que emana do Criador encontre em nós o equilíbrio necessário para circular com plenitude. Que aprendamos a valorizar os momentos de silêncio, de reflexão, de prece profunda
como meios eficazes de restabelecimento. Que sejamos capazes de identificar os sinais de desequilíbrio antes que se agravem e que busquemos auxílio com humildade na terra e no plano espiritual, sem nos entregarmos ao orgulho que adoece e isola. Senhor Jesus, modelo de saúde integral, ensina-nos a compreender que a verdadeira vitalidade não está na força física, mas na paz de espírito, na lucidez das escolhas, na retidão das atitudes. Que possamos nos inspirar em Ti, em Tuas palavras serenas, mesmo diante da dor, em Teus gestos firmes e compassivos diante das injustiças, em Tua fidelidade inabalável à vontade do Pai. Se for da Tua vontade, Senhor, que esta prece se estenda como onda curadora aos nossos familiares, amigos, companheiros de jornada, que os que se encontram enfermos recebam alívio e confiança, que os que choram recebam consolo, que os que sentem-se perdidos encontrem direção, que a Tua luz, por meio da espiritualidade amiga, alcance os hospitais, os lares em sofrimento, os asilos, os presídios, levando esperança e alívio. Que também possamos lembrar daqueles que já deixaram o plano físico, que os espíritos desencarnados que estejam ligados a nós por laços de afeto, de compromisso ou de afinidade, sejam alcançados por essa vibração de paz. Que onde houver dor, haja alívio. Onde houver arrependimento, haja perdão. Onde houver escuridão, haja claridade. E que todos nós, encarnados e desencarnados, nos sintamos unidos na mesma vibração de cura espiritual. Rogamos ainda que sejamos preparados para os desafios que virão, que saibamos acolher as experiências futuras com entendimento e fé, que não temamos as lutas, mas saibamos enfrentá-las com coragem e resignação ativa, que a energia vital recebida neste momento continue nos sustentando nos momentos de prova, nos momentos de dúvida, nos momentos de decisão. Pai Celestial, diante da grandiosidade do Teu amor, encerramos esta súplica com o coração profundamente sensibilizado pela paz que emana do alto. Que, nesta vibração sublime, as bênçãos recebidas se fixem em nossos centros espirituais, assegurando-nos equilíbrio, lucidez e harmonia para que prossigamos nossa jornada evolutiva com serenidade e firmeza. Que a cura por nós rogada não se limite ao alívio das dores físicas, mas seja a transformação integral do nosso ser. Que nossas atitudes reflitam a elevação de propósitos, que nossos pensamentos se tornem escudos de proteção espiritual e que nossas palavras carreguem o magnetismo da esperança e do amor. Que tudo em nós se alinhe com os desígnios superiores, permitindo-nos ser agentes da luz em todos os ambientes em que atuarmos. Que a energia vital, agora renovada pelas mãos espirituais que nos envolveram nesta prece, seja usada com sabedoria, que saibamos aplicá-la em obras de edificação moral, em gestos de bondade, em silêncios oportunos, em palavras que acalmem e edificam, que não sejamos apenas receptores da graça, mas distribuidores da paz, que levemos ao nosso redor a vibração de saúde espiritual que hoje nos foi concedida.
Benditos sejam os amigos espirituais que nos assistiram nesta corrente de oração. Que seus esforços encontrem em nós um solo fértil, disposto a cultivar o bem com perseverança. Que valorizemos a partir deste instante os momentos de introspecção, os exercícios da caridade, o cultivo da paciência e da fé, como formas de manter acesos os canais por onde a vida divina se manifesta. Que a fé em Ti, Senhor, seja nossa fonte inesgotável de vitalidade, que mesmo nas horas difíceis possamos recordar este instante de luz, quando nos sentimos acolhidos por Tua presença amorosa. Que essa lembrança seja lenitivo nas dores, força nas provações e direção segura nos momentos de indecisão. Que em tudo saibamos confiar que nenhum sofrimento é em vão quando se vive sob a luz da Tua misericórdia. Permite-nos, Pai, sermos portadores da cura espiritual também para os outros. Que onde estivermos, levemos consolo. Que onde houver desânimo, sejamos voz de encorajamento. Que onde houver desequilíbrio, sejamos instrumento de harmonia. Que onde houver dor, sejamos presença de consolo. Que como discípulos do Cristo, levemos adiante o legado do amor que regenera, transforma e salva. Concede-nos, Senhor, a coragem de seguir em frente. Que as energias agora harmonizadas em nosso ser nos impulsionem a praticar o bem com mais consciência, a perdoar com mais facilidade, a amar com mais profundidade. Que não esperemos a perfeição para começar, mas que comecemos com o que temos, com o que somos, confiando que o amparo espiritual não nos faltará jamais. E quando os ventos da dúvida quiserem apagar a chama da fé, que nos lembremos da luz que sentimos agora. Quando o peso da matéria ameaçar a nossa serenidade, que recordemos da força que nos foi ofertada. Quando a dor física ou emocional nos visitar, que possamos enfrentá-la com a certeza de que não estamos sós e que acima de qualquer sofrimento temporário existe a imortalidade do Espírito que caminha rumo à perfeição. Agradecemos, ó Deus, pela dádiva da vida, pelas oportunidades de aprendizado, pelo amparo invisível, pelos irmãos encarnados e desencarnados que partilham conosco esta caminhada. Que a cada dia saibamos reconhecer a grandeza dos pequenos gestos, a profundidade das experiências simples e a presença constante do Teu amor sustentando tudo. Que a paz, fruto da verdadeira cura, se instale de forma duradoura em nossas almas. Que o Evangelho do Cristo seja o roteiro que nos orienta os passos e que ao final de cada jornada possamos dizer com humildade: fiz o que estava ao meu alcance e confio no que está nas mãos de Deus. Assim, sob a proteção dos espíritos de luz, com o coração em prece e o espírito em gratidão, encerramos este momento sagrado, entregando nossa vontade ao Pai, que tudo sabe, tudo vê e tudo provê.